Olá, pais, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês aqui nessa nossa primeira reunião da Rede Familiar de Aventureiros. Hoje nós temos alguns assuntos a tratar. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas, porque muitos não sabem o que é o Clube de Aventureiros, o que acontece no Clube de Aventureiros. Então eu vou explicar algumas coisas. É claro que no decorrer do ano nós vamos ter outras reuniões, tá? E aqueles que tiverem dúvida podem ir tirando as dúvidas com a gente, mas hoje eu vou tratar de alguns assuntos importantes. Antes, eu gostaria de ler uma meditação com vocês, que está lá na Bíblia, no Salmo 127, verso 3, e diz assim: Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. De fato, né? Os filhos que Deus nos deu são uma verdadeira bênção, e eles são a herança que Deus deixou para nós, Ele confiou a nós para que nós pudéssemos cuidar, amar, educar, disciplinar, enfim. Nós temos que cuidar dessas crianças porque Deus ele confiou um bem tão precioso para nós, né? E aí a gente às vezes quer dar o melhor para os nossos filhos. Às vezes não, sempre, né? Nós sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos. E aí existe esse departamento na igreja destinado a crianças de 6 a 9 anos. Mas aí muitos perguntam assim, o que acontece num clube com essas crianças de 6 a 9 anos? E por que trabalham só com crianças de 6 a 9 anos? Então vamos lá. Nós trabalhamos com crianças de 6 a 9 anos porque elas estão numa idade de compreensão maior, elas estão sendo alfabetizadas, outras já são alfabetizadas, então elas já estão naquele processo de aperfeiçoamento de caráter, né? E aí durante esse processo, o Clube de Aventureiros ele vem como um apoiador das famílias, um apoiador da igreja e também apoia a escola nos trabalhos, no desenvolvimento escolar. E nós trabalhamos com materiais lúdicos para isso, né? Materiais bem animados, bem coloridos. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que, como apoiador das famílias, a função do nosso clube é fortalecer os laços familiares. E aí você me pergunta assim, mas por quê? Porque a gente trabalha tanto, a gente tem tantas atividades durante a semana que a gente perde o tempo de qualidade com os nossos filhos. E às vezes, com tantas atividades, a gente esquece de passar um tempinho com eles, de ensiná-los princípios. Eu sei que muitos pais aí ensinam o que é certo e o que é errado, mas existem outras coisas que a gente deveria ensinar, principalmente na questão espiritual. Olha quanta falta de amor a gente tem aí no mundo, quantas agressões, quantas guerras, quantos problemas, né, familiares tem aí. A gente sabe que os problemas da sociedade, eles começam com problemas familiares, com desequilíbrios familiares. E aí o clube ele foi destinado, foi criado com esse objetivo, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Qual serviço? O serviço para a obra de Jesus Cristo, né? O que Jesus fez? Jesus ele curava as pessoas, ele fazia milagres, ele cuidava bem das pessoas. Claro que de repente a gente não vai fazer milagres, as crianças não vão fazer milagres, mas eles vão fazer uma coisa melhor. Não tem ninguém melhor do que crianças para mover o coração de uma pessoa. Não é? Então Jesus ele amava tanto as crianças que quando os discípulos foram impedir as crianças e as mães de chegar até Jesus, lá no Sermão do Monte, Jesus disse assim: deixai as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E ele, em outra passagem ele disse que se a gente não fosse como uma criança, a gente jamais poderia entrar no reino dos céus. Por quê? Porque uma criança, o reino dos céus é de uma criança. Por que deveríamos ser como uma criança para entrar no reino dos céus? Em primeiro lugar, porque a criança ela tem bondade, ela tem pureza, ela tem colaboração. A criança, se ela for bem moldada, ela se torna um grande líder no futuro, ela se torna um grande exemplo no futuro. Então, por isso, nós estamos aqui para ajudar a fortalecer esses laços. E aí entra uma parte muito importante, porque o Clube de Aventureiros, ele faz o trabalho dele, tem os seus programas criados pela associação de todo mundo aqui, né? Principalmente aqui no Brasil, que é muito forte o Clube de Aventureiros aqui, mas a gente precisa de um fator muito importante para que
todo esse trabalho aconteça de forma eficiente, que é o trabalho familiar. A família precisa estar envolvida, precisa estar participante junto com esse aventureiro. Uma criança, ela não caminha o caminho do bem sozinha. Ela precisa de alguém que a oriente. Por isso, lá em Provérbios diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é? Não o caminho, não é você apontar o caminho e deixar que ela siga sozinha, mas é ensinar no caminho que ela deve andar. E aí, no Clube de Aventureiros, a gente ajuda a desenvolver nessa criança o amor por Jesus, ensinamos essa criança a desenvolver suas habilidades e usá-las para o bem, sua criatividade. Nós ensinamos essa criança a construir uma autoestima e também ensinamos a criança a ser um colaborador, a ser participativo com outros coleguinhas, colaborar, ajudar, trabalhar em grupo, tá certo? Bom, então, o que a gente usa nesse clube de aventureiros? Nós usamos os caderninhos destinados cada um para a sua idade. Esse caderninho de abelhinhas laboriosas é para crianças com idade de 6 anos. Então ele é um caderninho mais simples, tem muitas gravuras, tem algumas coisinhas que devem ser escritas, por isso é importante que os pais ou o responsável ajude a criança a trabalhar esse caderninho. Nessa fase aqui das abelhinhas, a criança trabalha a lei do aventureiro, que vocês vão descobrir mais tarde o que é essa lei. Aqui no caderninho fala dessa lei. Então, nessa lei, nós trabalhamos na Abelhinhas Laboriosas a obediência e a ajuda, tá? Como ajudar no lar, como ajudar a mamãe nas tarefas, a cuidar do seu cantinho, do seu quarto, da sua roupinha, do seu sapato, porque tudo isso é importante e ajuda no nosso trabalho em casa também, né? Na idade de 7 anos, nós trabalhamos os luminares. Veja que aqui tem um sol. Nessa idade, as crianças estão sendo ensinadas a pureza, a brilhar por Jesus, a testemunhar de Jesus, né? E aqui elas aprendem que elas são um raiozinho de luz que representa Jesus aqui na Terra também. E aqui eles trabalham, como eu já disse, a questão da pureza, que faz parte também da nossa lei do aventureiro, tá certo? Com a idade de 8 anos, eles vão trabalhar os edificadores. Tá vendo que tem uma colherzinha aqui, ó, de pedreiro, né? Um carrinho, tem um esquadro. Aqui eles são construtores. Nós ensinamos aqui a bondade e também a construir a sua autoestima, a autoconfiança e a construir um relacionamento também mais íntimo com Jesus e com a família, tá certo? Aqui, neste caderninho, nós trabalhamos, de 9 anos, nós trabalhamos mãos ajudadoras. Aqui a criança ela já tem a noção do que é colaborar e ajudar os seus coleguinhas, a não tratar mal seus colegas, a não fazer bullying. Nós aprendemos também a ser atenciosos com os nossos amigos e principalmente a respeitar e reverenciar a Deus e também a nossa pátria, tá certo? E aqui nós temos o livro do ano. Esse livro do ano é um livro que nós vamos trabalhar sobre o corpo humano. Olha que legal. Ele é um livro que vem com atividades para recortar, né? Atividades para você, olha aqui, ó, para você identificar as partes do corpo, tá certo? Então é um materialzinho que é importante que cada criança tenha o seu. Esse material, como eu acabei de citar, como eu citei anteriormente, a Ana, que é a nossa tesoureira e também diretora associada, ela está responsável por cuidar desse material. Então, aqueles pais que ainda não adquiriram esse material podem entrar em contato com ela. Tem aí no nosso grupo, tá? No grupo dos pais, o nome da Ana Marques, e ela vai orientar vocês direitinho como adquirir esse material aqui. Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tem crianças que já foram admitidas em lenço. Eles receberão esse lencinho aqui. A gente faz uma cerimônia toda especial para receber esse lenço, tá? Mas para receber esse lenço é necessário que tenha esse uniforme que eu estou usando aqui, ó. É o chamado uniforme oficial ou uniforme de gala, tá? A Ana também vai orientar como adquirir esse uniforme. Sem esse uniforme aqui, não é possível a gente fazer a admissão de lenço. É uma regra que está no regulamento da nossa da associação dos aventureiros. Então, se a gente quebra essa regra,
deixa até de ter um significado e uma importância para as crianças que estão sendo investidas, tá? Tem todo um significado, tem todo um simbolismo, então a gente gosta de preparar tudo para que a gente consiga fazer essa admissão de lenço. Em maio, nós estamos programando uma admissão de lenço. Se não for possível, a gente pode jogar ela um pouquinho mais para frente. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Esses caderninhos aqui, eles são requisitos de cartão para que as crianças completem essas classes e adquiram esses botões aqui. Cada botãozinho desse indica que a criança completou a classe e aí ela recebe o botãozinho. Para isso é necessário que ela preencha todo o caderninho, todo ele. Não é 70%, nem 80%, nem 90%, é 100%. E aí, dentro desse caderno também tem as especialidades, que cumprindo as especialidades, eles recebem essas insígnias aqui, tá? Cada uma delas tem uma corzinha, ó, vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos, ó, as atividades espirituais, as artes manuais, que são esses em azulzinho aqui as atividades recreativas, as habilidades domésticas, que são os amarelinhos, e aqui o estudo da natureza, que são esses verdinhos aqui. Ao concluir todas essas especialidades, eles ganham no dia da investidura, que vai ser mais no final do ano, por volta de outubro, novembro, eles vão receber essas insígnias aqui para colar nessa faixa que eu estou usando aqui. Então é importante, pais, que vocês ajudem as crianças a cumprir as atividades, participar de todo o processo das práticas que a gente for orientando em vídeo, porque esse ano, se o decreto municipal não nos permitir voltar a trabalhar presencial, nós vamos estar mandando os vídeos, mandando áudios também, e é importante que vocês ouçam os nossos áudios e fiquem atentos a tudo que a gente for orientando, tá certo? Para que a criança não fique de fora e ela não fique sem participar, e aí no final os outros coleguinhas vão receber essas insígnias, vão receber o certificado, e as crianças que não participarem não vão receber, que não completarem as classes não vão receber, e eles vão ficar chateados. Então, por favor, ouçam nossos áudios, deem um parecer no grupo, se você ouviu, deixa lá um joinha, né? Deixa lá o seu like, diga que você entendeu, ou se não entendeu, você faça perguntas, a gente vai esclarecer. Se não quiser fazer no grupo, faça no privado. Aliás, eu esqueci de me apresentar, me perdoem. Eu sou a Adriana, a diretora do Clube de Aventureiros. Nosso clube se chama Semeadores do Rei, é daqui da cidade de Ivatuba, tá certo? E aí eu gostaria também de passar algumas datas especiais para vocês. Logo depois a Karina, que é a nossa secretária, vai passar a agenda para vocês. Mas eu gostaria de ressaltar essas atividades aqui para vocês já ficarem atentos, tá? No dia 18 de abril, ou seja, amanhã, às 9h30, já tem vídeo no YouTube para vocês com as atividades do clube. E é importante que todos participem, tá? As crianças que têm lenço podem usar o lencinho com uma camiseta, não precisa estar com o uniforme oficial, mas tem que estar de lenço. Esse lenço, ele fica grudadinho no pescoço, a gente só tira para tomar banho, tá certo? Não, brincadeira. Mas todas as atividades do clube tem que estar de lenço. Esse lenço te acompanha em todas as atividades, seja online, seja presencial, com uniforme de gala, ou com camiseta, ou com uniforme de atividades. O lenço, ele tem que estar aqui no pescoço, tá certo? Só não pode usar o lencinho para outras coisas, não pode usar para brincar, fora das atividades do clube, tá? Porque esse lenço, ele faz parte do uniforme do aventureiro, ele não pode ser usado para outros fins, exceto na Semana do Lenço. A Semana do Lenço, ela vai acontecer no dia 8 de maio a 15 de maio. O que acontece nessa semana? Tanto os desbravadores quanto os aventureiros usam o lenço das suas unidades, do seu clube. Então, é importante que a gente use o nosso lenço. Vai no mercado, quem for líder, quem for da diretoria, tem que estar com o lencinho representando essa nação do lenço, que diz aqui que aceitou Jesus como seu Salvador. É isso que esse lenço significa. Eu sou parte da família de Deus e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Por isso o lencinho tem a cor vinho, que representa o sangue de Cristo, o sacrifício que ele fez por nós. Tá certo? Então, na semana do dia 8 ao dia 15 de maio, todos de lencinho. No dia 15 de maio, está programado a admissão de lenço.
Então, nós precisamos que aqueles que não têm o lenço, que quiserem ser admitidos em lenço, que consigam esse uniforme aqui. Lá na Print Bordados, em Maringá tem para vender, tá? Consigam o uniforme e aí o lencinho vem junto com o kit e aí as crianças serão investidas nesse lencinho aqui, admitidas, perdão. No dia 16 de maio é Aventureiro por um Dia. Nesse dia os pais invertem, são os pais que serão os aventureiros e o aventureiro vai assistir os pais realizando as atividades com as crianças. Vai ser bacana e eu gostaria que todos os pais pudessem participar, tá certo? Ou se não for o pai, ou se não for a mãe, a vovó, o tio, aquele responsável pela criança que participe do dia do Aventureiro por um Dia. Vai ser bacana. No dia 22 de maio nós teremos o crossover. Nesse dia, a Associação Norte Paranaense vai enviar para nós o que será feito nesse dia de atividades. Então, eu espero que todos fiquem bem atentos e que todos participem. E a cada participação, eu gostaria que vocês tirassem a foto e enviassem no grupo. Se você não se sentir à vontade de mandar a foto no grupo dos pais, mande no privado para mim, porque eu preciso dessas fotos para a gente poder organizar o nosso portfólio de fotos de atividades do clube, para que no final, no dia da investidura, a gente possa mostrar para vocês pais o que eles fizeram de atividades durante o ano. E é importante a gente registrar, porque é uma coisa que vai ficar gravado tanto na memória, as crianças vão rever isso quando for mais para frente, elas vão lembrar dessa data, vão se lembrar dessas atividades, elas vão ficar felizes. É muito bacana a gente ter recordações, né? No dia 25 a 27 de junho, nós teremos, se nós estivermos trabalhando presencial, nós teremos um acampamento. Se não for possível nos reunirmos para um acampamento, nós vamos fazer em uma pernoite um acantonamento, que é como se fosse uma noite do pijama, mas vocês vão montar uma barraquinha, que seja de lençol, que seja barraquinha de verdade, mas vocês vão ter atividades nesse dia. As crianças vão poder dormir um pouco mais tarde, vão acordar bem cedo, porque tem atividade no dia seguinte, e o acantonamento é muito bacana. Então eu espero que todos vocês fiquem ligados nessas datas, ligados também nos nossos pronunciamentos aí no grupo dos pais, que vocês participem, não deixe de participar com as crianças, tá certo? Logo mais para frente, a nossa diretoria vai se apresentar e vocês vão saber quem é que está envolvido nesse trabalho dos aventureiros, tá certo? E a gente pede que vocês colaborem com a diretoria para que a gente possa conseguir realizar todas essas atividades com as crianças, né, com os aventureiros. Eles gostam de participar. E uma das coisas que a gente não pode impedir as crianças de participar é daquelas atividades que elevam elas num nível espiritual que cheguem a Deus, né? Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho de encaminhá-las a Jesus e de torná-las grandes líderes no futuro. E com Deus a gente consegue alcançar lugares muito maiores. Então, eu peço que vocês orem pelo nosso clube, pela nossa diretoria, nos ajudem a orar pelo trabalho que desenvolvemos com as crianças e que vocês também sejam participantes ativos nesse trabalho. Eu peço que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos realmente realizar um trabalho de qualidade, fazendo o nosso melhor para Deus. Conto com todos vocês e a gente se encontra nas reuniões a cada 15 dias. Tá? Nós vamos ter classe bíblica também, se possível, aos sábados. Mas se não houver a possibilidade de ser feita aos sábados à tarde, nós vamos realizar a classe bíblica também no domingo, num horário que vocês consigam assistir ou realizar a classe bíblica com as crianças, tá certo? Como vai ser por vídeo, então tem uma flexibilidade maior aí de tempo e a gente gostaria que todos participassem da classe bíblica também, tá ok? Então fiquem com Deus e que Deus nos fortaleça, nos dê a capacidade de realizar essas tarefas, que é para a honra e glória dele, que tenhamos um ano abençoado em nome de Jesus. Um grande beijo, até lá e fiquem com Deus. Olá, pais aventureiros, tudo bom com vocês? Meu nome é Sabrina, eu sou diretora associada do Aventureiros Semeadores do Rei. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana e eu sou tesoureira aqui do Clube de Ivatuba. Eu vou explicar para você que você entenda rapidamente, quais são as funções e atribuições de um tesoureiro dentro de um clube. Bem, ele cuida de tudo que está relacionado a finanças, a dinheiro dentro do clube.
Então, ele cuida do seguro anual, que nós temos por obrigatoriedade fazer para cobrir todas as nossas saídas, todas as nossas programações. Nós, como tesoureiros, cuidamos também das mensalidades que entram no clube, né, que os pais pagam todo mês. Cuidamos também da questão de patrocínios, doações, apadrinhamentos de crianças carentes. Então, todas as questões que estão relacionadas a dinheiro fica sob a responsabilidade do tesoureiro, certo? Vale ressaltar que o dinheiro que entra para o clube não fica comigo em minha conta bancária, ele passa pelas minhas mãos e eu faço o lançamento no sistema da igreja, no caixa da igreja, e esse dinheiro fica lá na conta da igreja, estipulado para o clube de aventureiros. Em hipótese alguma, ele é utilizado para outros fins, apenas para aquilo que está relacionado ao clube de aventureiros, certo? Eu mencionei logo, né, no início, quando eu falei das atribuições do tesoureiro, a questão de recebimento de mensalidades. Até o momento, nós não tínhamos mensalidades, nós não tínhamos estipulado ainda a mensalidade do clube. Mas, para este ano, nós passaremos a estipular esta mensalidade, que vai ser assim, um valor bem simbólico, mesmo nós estando trabalhando à distância. Vocês vão perceber que nós teremos custos com material, impressões, né? Então, por isso que é importante pagar a mensalidade, acertar essa mensalidade. A mensalidade vai ser um valor simbólico por mês de R$5, tá? Os carnês dessas mensalidades, eles estão sendo confeccionados, né? E em breve, nós vamos estar entregando para vocês, certo? Nessa mensalidade, na primeira mensalidade vai estar o valor de R$5 mais R$3,50, que se refere ao seguro anual do Clube de Aventureiros. É uma obrigatoriedade, nós temos que sempre acertar esse seguro, certo? Então, a primeira mensalidade vai estar lá R$5 mais R$3,30, que se refere ao seguro. As demais mensalidades, né, no decorrer do ano, será o valor de R$5. Certo? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação à mensalidade, por favor, não se cale, tá bom? Nos procure. O fato de repente, você não ter condições de acertar uma mensalidade não significa que seu filho não vai participar, né? Nós vamos correr atrás de apadrinhamento para as crianças carentes, aquelas crianças que não podem, para os pais, né, que não podem arcar com os custos do filho. Então, nós vamos tentar conseguir apadrinhamentos para essas crianças, mas nós precisamos que vocês nos procurem. Vocês conversem conosco para que a gente possa entender a particularidade de cada um, tá bom? Então, não deixe de conversar no particular referente a isso, combinado? A primeira mensalidade vai ser para o vencimento em maio, né? Então, até o finalzinho desse mês eu estarei entregando os carnês, tá? Então, já se organizem para este valor de R$5 mais R$3,30, que se refere ao seguro. Combinado? Eu espero que eu tenha esclarecido a vocês quais são os papéis, né, do tesoureiro dentro do clube, mas se tiver porventura ficado alguma dúvida, me procure, que eu vou estar à disposição para esclarecer. Olá, pais! Meu nome é Karina e eu sou secretária do Clube de Aventureiros e é um prazer poder trabalhar com o filho de vocês. Um abraço! Como a Adriana mencionou no início da nossa apresentação, hoje nós estamos tendo a nossa primeira reunião da rede familiar. Então, todas as vezes que nós tivermos uma reunião da rede, nós também vamos abordar alguns assuntos que são relevantes para nós como pais. O que é ser pai e mãe? Desafios e responsabilidades segundo a Bíblia. Todos nós sabemos que somos pais e que somos mães, não é mesmo? Tony e eu sabemos que somos pais da Laura e do João Pedro. A Adriana e o Rafael sabem que são pais da Lara, da Moara e do André. Mas o que é ser pai? O que é ser mãe?
Provavelmente, se nós estivéssemos em uma discussão e em uma roda de conversa, e eu soltasse essa pergunta, muitos diriam, olha, ser pai, ser mãe é dar educação, é dar sustento, é dar abrigo, né? E a lista seria interminável. De fato, todas essas são atribuições de um pai e de uma mãe. Nós temos todas essas atribuições. Mas ser pai e ser mãe não é só isso. É muito mais do que isso. Quando nós nos voltamos à Bíblia, nós nos deparamos com a enorme responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas, no dia em que nos tornamos pais. Em Salmos 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nossa, então isso significa que os meus filhos, os seus filhos, são presente de Deus, uma herança que Deus entregou para nós, colocou em nossas mãos. Naquele dia que você olhou para o seu filho a primeira vez, lá naquela sala do hospital, é como se Deus estivesse olhando para você e dizendo assim, olha, esse daqui é um presente que eu estou dando para você, uma herança, eu estou dando este presente porque eu te amo. Porque ninguém dá um presente para alguém se não amar, não é mesmo? E quando a gente recebe um presente, aquela pessoa que nos entregou, ela espera que a gente cuide bem dele. E imagine quando esse presente vem das próprias mãos do Criador. É uma responsabilidade muito grande, não é mesmo? Então, quando eu falo que ser pai, ser mãe, vai muito além de todas aquelas atribuições que vêm à nossa mente, é justamente por isso, porque quem entregou esse presente foi o próprio Criador, foi Deus, né? Então, qual é a nossa responsabilidade como pais? A nossa maior responsabilidade, não é a nossa responsabilidade, é a nossa maior responsabilidade entre todas as outras que nós temos, que sabemos que são muitas, é de guiar os nossos filhos para a eternidade. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Ela leva muito tempo, ela exige de nós muito esforço e muita dedicação. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, lemos: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso significa que educar o meu filho para a eternidade não é quando eu tenho tempo, quando eu estou com vontade, quando eu terminar todas as tarefas domésticas daquele dia. Não é quando eu não for trabalhar. Não é isso. Educar o meu filho para a eternidade é todos os dias. É quando meu filho acorda, na hora do culto familiar, na hora que eu estudo a lição da escola sabatina com ele, quando eu conto alguma história bíblica para ele, quando eu faço as atividades dos aventureiros. É à noite antes dele dormir, é sentado à mesa, é em todos os momentos. Nossa responsabilidade é de levar os nossos filhos para o céu. Então isso não pode ficar de lado, porque quando a gente deixa isso de lado, a gente está negligenciando a salvação dos nossos filhos. Você já parou para pensar nisso? Negligenciar a vida eterna do seu filho por uma rotina que muitas vezes nos devasta? Bem complicado, não é mesmo? Nada é mais importante do que a educação dos nossos filhos, do que a salvação dos nossos filhos. O chefe, ele pode esperar um pouquinho. A casa, se você não limpar, ela vai permanecer suja. E você pode limpar ela em outra hora. Eu estou falando isso para mim também. Eu também tenho uma rotina intensa. Mas nada pode impedir de nós termos um momento com Deus. Com os nossos filhos, né? Aí você pode de repente estar me perguntando, tá, mas ela tá falando isso, mas ela não conhece minha rotina do dia a dia, ela não sabe das minhas correrias, e eu não sei mesmo, eu sei das minhas, e minha vida realmente é bem corrida, e às vezes é muito difícil conseguir atingir todos os meus objetivos para aquele dia. Mas uma coisa muito importante, assim, uma regra muito prática, é que nós devemos fazer é ter uma rotina. A rotina, ela é fundamental
para tudo isso. Então faça uma rotina do seu dia. Você tem zilhões de atividades? Eu acredito, eu também tenho. Então coloque tudo isso num papel. O que eu vou fazer de domingo a sábado? Separe os momentos do seu dia. Faça um checklist daquilo que você tem que executar naquele dia. Porque realmente, senão a gente já acorda de uma forma atropelada, a gente troca os pés pelas mãos, então a gente começa a fazer o almoço, daqui a pouco a gente já tá no jantar, e aí tem a roupa para lavar, e a criança que tem que ir para a escola, ou tem a tarefa da criança que tem que fazer. Realmente, eu sei de tudo isso, eu vivo uma realidade como essa, né? Então, o fundamental é a gente ter uma rotina, uma organização pessoal. E além de tudo isso, pedir uma orientação divina, pedir para Deus. Sabe por quê? Porque sozinho a gente não consegue. Não é fácil, principalmente para nós como mães, não é fácil nós termos um tempinho, pararmos um pouquinho. Então a gente precisa diariamente estar de joelhos no chão e pedir para que Deus nos dê força, nos dê discernimento, calma, paz, para que a gente possa fazer as coisas de forma organizada. A organização é fundamental para este processo. Se nós continuássemos conversando aqui à luz da Bíblia, nós veríamos vários exemplos de pais que se dedicaram para a criação dos filhos e também para a preparação deles para a eternidade. Um exemplo bem conhecido é o exemplo dos pais de Jesus. Eles tomavam tempo, eles priorizavam a educação espiritual de Jesus. E assim, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabem, queridos pais, um dia Jesus vai voltar e Ele não vai te perguntar quantos títulos você conquistou, Ele não vai perguntar quanto você tem na sua conta bancária, não vai te perguntar se sua casa está organizada, não vai te perguntar se você conseguiu fazer todos os dias a sua rotina, as suas tarefas domésticas. Não é isso que Ele vai te perguntar. Quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para mim e para você: onde está a herança que eu te entreguei? Onde que está o presente que eu te dei? Onde estão os teus filhos? Já pensou a gente chegar esse dia e nós simplesmente termos que falar para Jesus que a gente não conseguiu trazê-los para a eternidade? Que nós muitas vezes priorizamos coisas banais, coisas sem relevância, a ter que ficar com os nossos filhos e ensiná-los as coisas do céu? Que triste, né? Mas também será muito feliz quando Jesus perguntar pra gente: onde estão os teus filhos? E nós podermos falar: os meus filhos estão aqui e eu trouxe eles para a eternidade. Eu gostaria de finalizar com vocês um trecho do Lar Adventista, na página 536, onde a senhora White, ela fala a respeito deste momento. E eu vou ler para vocês. Recompensa no último grande dia. No desempenho de vosso trabalho por vossos filhos, apegai-vos à poderosa força de Deus. Encomendai vossos filhos ao Senhor em oração. Trabalhai por eles fervente e incansavelmente. Deus ouvirá vossas orações e se atrairá a si. Então, no último grande dia, podeis trazê-los dizendo: eis-me aqui, com os filhos que me deu, Senhor. Isso está em Isaías 8,18. A obra dos pais sábios jamais será apreciada pelo mundo. Mas quando se instalar o juízo e abrirem-se os livros, sua obra aparecerá como Deus a vê e será recompensada diante dos homens e dos anjos. Ver-se-á que uma criança que foi criada de maneira fiel tem sido uma luz no mundo. Custou lágrimas, ansiedades e noites insones vigiar a construção do caráter desta criança, mas a obra foi feita com sabedoria e os pais ouvem o bem-estar do mestre. Já pensou? Você ouviu o bem-estar do mestre naquele grande dia, juntamente com os teus filhos, a tua família?
Que maravilhoso será, não é mesmo? O meu desejo é que eu possa fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito para contribuir com a salvação dos meus filhos. E você? Também quer fazer essa reflexão? Vamos pedir a Deus juntos em oração para que Ele nos dê sabedoria diariamente para que a gente possa priorizar a salvação deles? Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Por isso te pedimos, nos ajude, nos fortaleça e nos faça caminhar rumo ao céu e educar os nossos filhos para a eternidade.